Nesse vídeo, eu vou te ensinar a utilizar duas ferramentas do Jet Engine exclusivas, para você criar sites profissionais. Eu estou falando dos relacionamentos e dos Custom Content Type, um tipo de postagem que somente o Jet Engine disponibiliza para você usar dentro dos seus sites WordPress. Quer aprender mais sobre essas ferramentas? Então vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fred, eu sou especialista em criação de sites WordPress e nesse vídeo eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre o Jet Engine de uma maneira mais avançada. Vamos fugir um pouquinho do básico e vamos entrar aí em algumas ferramentas, Ou seja, sendo mais específico, duas ferramentas que vai tornar o seu site mais profissional ainda. Eu estou falando dos Custom Content Type e dos relacionamentos, relations, que tem dentro do Jet Engine quando você ativa. Mas antes da gente entrar da parte prática, eu preciso dar um pouquinho, de teoria para você poder entender do que eu estou falando. Então vamos lá, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para você, bem bonitinha. Vamos começar entendendo o que eu vou fazer. Não adianta nada você ter as ferramentas em mãos, mas não saber como aplicar, não saber como que elas funcionam. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Bom, eu vou utilizar o exemplo do site de imobiliária que eu tenho aqui. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, o link para você assistir a aula onde eu ensino você a trabalhar com a criação de um site completo para imobiliária. Então, assim, são alguns vídeos onde eu vou te mostrar como criar o site de imobiliária, cadastro de imóveis, busca avançada, painel administrativo para você cadastrar imóveis. Então, assim, é um tutorial completo. Então, assiste lá que vai valer muito a pena. E depois de você assistir, você vai entender do que se trata os Custom Content Type, os relacionamentos, enfim, esse tutorial aqui vai fazer mais sentido. Então, assim, caso você também, não, eu já sei, já trabalho com Jet Engine, WordPress há bastante tempo, então não tem problema, não precisa assistir esse tutorial. Vem logo aqui que eu vou te mostrar como que faz para você trabalhar com essas ferramentas, Ok, então, entendendo aí o que a gente vai fazer, A gente vai fazer dentro de um site de imobiliária, a gente vai cadastrar corretores para cada imóvel. Ou seja, dentro do tutorial, eu fiz o cadastro de imóveis e dentro do cadastro de imóveis tem lá todos os detalhes do imóvel e um formulário de contato. A única coisa que eu não abordei foi que tem a possibilidade da gente colocar corretores para cada imóvel. Ou seja, dentro de uma imobiliária normal, a gente tem os imóveis lá sendo divulgados e a gente tem os corretores que cuidam de cada imóvel, certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. E com esse conceito, você pode usar para várias outras coisas. Por exemplo, você pode criar um portal de venda de automóveis e vincular cada automóvel a uma garagem, a um vendedor e assim por diante. Então, esse tutorial, eu estou pegando como exemplo o site de imobiliário, mas você pode adaptar aí para a sua realidade, para a sua necessidade. Muito bem. Agora, vamos para os conceitos que a gente tem que entender para poder avançar nesse tutorial. Primeira coisa, o que são os Custom Content Type? Se você já é aqui familiarizado com o canal, se você é um avançado, uma pessoa avançada aí com WordPress, você sabe que a gente tem os Custom Post Type, o CPT, Custom Post Type, que são postagens, tipo de conteúdo customizado. Esse tipo de conteúdo, o WordPress dá suporte para ele. Você tem ali várias ferramentas que pode trabalhar, que funcionam muito bem com ele, certo? Agora, o Jet Engine, ele veio com uma proposta interessante, que é os Custom Content Type, o CCT. Então, assim, com esse tipo de conteúdo, você pode, esse tipo de postagem, você tem aí um recurso a mais para complementar o seu site. Então vamos lá, o que são esses Custom Content Type? Basicamente, eles são um tipo de postagem, criada exclusivamente pelo Jet Engine. Então, se você não utiliza o Jet Engine, você não tem acesso a esse tipo de postagem. Não tem em lugar nenhum. Então, você
para adicionar esse recurso, você vai precisar aí do plugin do Jet Engine, fazer o processo bonitinho, como eu vou te mostrar aqui, para você poder usar. Ah, Fred, mas beleza, se eu tenho os Custom Post Type, para que eu vou querer os Custom Content Type? Para que eu vou precisar? Muito bem, por isso que eu coloquei esse segundo tópico aqui. Qual a diferença entre eles? Bom, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu pude identificar 4 diferenças básicas que são assim as mais importantes para a gente. Tem outras diferençazinhas, mas elas são menos relevantes. A principal, né, as principais eu listei aqui. Vamos lá, a primeira. O CCT não tem muito suporte pelo WordPress, ou seja, como ele é criado especificamente pelo Jet Engine, em algumas situações bem específicas, ele pode não funcionar. Você precisa entender isso, caso você queira, né, avançar bastante e depois dar algum erro e você não está sabendo identificar. Bom, aí você vai precisar do suporte do pessoal da Crocoblock. Ok, mas é importante que você entenda isso. Como ele não é original, oficial, desenvolvido pelo WordPress, se você não tiver o Jet Engine, você não usa o CCT. Então, você precisa desse, digamos assim, desse recurso do Jet Engine para poder instalar dentro do WordPress. Então, como ele não é oficial, você não tem o suporte do WordPress. Ok, mas quanto a isso, não tem problema. Isso não significa que ele vai bugar o site, vai deixar de funcionar, nada disso. Eu só estou dizendo que ele não é original. Essa diferença já é uma vantagem, né? Os CCTs, eles ocupam menos espaço dentro de um banco de dados, ou seja, ele tem um banco de dados separado, aliás, um banco de dados não, uma tabela separada dentro do banco de dados. Então, se você não é programador, provavelmente você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas é importante que você saiba isso. Os Custom Content Type, eles ocupam menos registros, né? Eles gravam menos registros porque eles ficam vinculados em uma tabela separada. Então, ele é mais leve, é mais fácil de consultar. Então, assim, é separado, ok? Então, essa é uma diferença que eu acho um benefício. Outra diferença que eu também acho bem interessante é que eles são totalmente customizáveis pelo Jet Engine. Então, como o Jet Engine fornece isso para você, esse recurso, você também pode customizar ele do jeito que você quiser. Outra grande diferença é que os Custom Content Type, eles devem ser usados para gravar uma quantidade menor de registros. Ou seja, como ele é um tipo de postagem diferente, foge do padrão do WordPress, ele tem que ser usado, geralmente, né? Eu tô assim, falando isso, mas não é um limitador, mas um bom senso diz para você não usar em grandes quantidades, para gravar grandes registros. Ou seja, se você for criar um blog, utilize as postagens originais oficiais do WordPress. Não utilizam Custom Content Type, porque ele é específico para quantidades menores de registros. Então, basicamente, essas são as 4 diferenças entre um Custom Content Type para um Custom Post Type. Basicamente, é isso. Ok. E agora, para a gente continuar no nosso tutorial, a gente precisa entender aquela segunda ferramenta, né, que o Jet Engine disponibiliza para a gente, que são os relacionamentos. Então, assim, o que são os relacionamentos que o Jet Engine disponibiliza para a gente? Basicamente, é um recurso onde a gente pode criar uma conexão entre conteúdos diferentes. Pode ser posts, pode ser custom post type, pode ser custom content type. Então, assim, a gente pode relacionar esses conteúdos entre si. Como, por exemplo, eu vou fazer o seguinte. O objetivo desse tutorial é fazer com que dentro da página do imóvel eu exiba o corretor responsável pelo imóvel. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar vou fazer a conexão entre 2 tipos de publicação, um content type que é corretores
e um custom post type, que é imóveis, e vou fazer os dois funcionar juntos. Ou seja, eu vou exibir dentro da página do imóvel o corretor responsável. Então, eu tenho que fazer funcionar esses dois. Ah, Fred, mas é só exibir uma listagem. Não é bem assim. Eu vou exibir o corretor certo, o corretor específico daquele imóvel. Não vai ser todos os corretores ou um corretor aleatório. Não. É o corretor que está vinculado a imóvel. Então, assim, eles precisam ser os certos, os específicos. Então, por isso que é importante a gente entender o que são e como funcionam os relacionamentos. Basicamente, é isso aqui o que são os relacionamentos. Mais conceitos, mais descrições, aí a gente já entra na questão da lógica de programação, que não é o objetivo aqui nesse tutorial, tá certo? Bom, feito isso, né, entendido aqui quais são os conceitos, agora a gente vai partir para as etapas. O que a gente vai fazer agora para fazer o sistema funcionar? Então, vamos lá para o WordPress, que a gente agora vai colocar a mão na massa. Muito bem, agora que a gente está aqui dentro do WordPress, dentro de uma instalação normal, vamos começar, né, a seguir as etapas do processo. Então, eu vou voltar aqui para minha apresentaçãozinha e aqui dentro do tópico 3, deixa eu ver quais são as etapas. Vamos lá. Primeira etapa, ativar os CCT, né? Então, vamos vir aqui. Você tem que ter o Jet Engine instalado e depois que ele estiver instalado e ativado, você vem aqui, ó, em Jet Engine novamente. E aí você vem aqui em módulos. Aqui em módulos, você vai vir aqui em Custom Content Types e ativa. Ativou? Vem aqui, salva. Beleza, então, primeira parte, ok. Vamos voltar lá. Criar o CCT corretores. Então, beleza. Agora que eu ativei aqui, eu vou recarregar a página. E aí eu tenho esse novo menu aqui, ó, Custom Content Types. Vou clicar aqui e vou adicionar um novo. Agora, presta bastante atenção em cada uma dessas etapas aqui, tudo que eu vou preencher, porque isso aqui vai ter um diferencial enorme, ok? Muito bem. O nome, corretores. Automaticamente ele já cria um slug aqui para mim, certo? E ele já cria um nome de uma tabela que vai ficar dentro do banco de dados que eu estou utilizando para esse site, com esse nome aqui. Então, se você precisar consultar essa tabela dentro do banco de dados, você procura por esse nome aqui, certo? Muito bem, agora a próxima configuração é essa aqui, ó, habilitar uma single page, ou seja, ele fala aqui, né, esse Custom Content Type vai ter single pages, né, cada um dos registros vai ter uma página individual? Nesse caso aqui não, por quê? Porque eu vou colocar somente dentro dos imóveis um card com os dados de contato do corretor, somente isso. Digamos assim, que não tem conteúdo o suficiente que justifique uma página para cada corretor. Não tem necessidade. Agora, se você estiver pensando em criar um sistema, né, onde você vai precisar exibir aí os corretores, vai ter mais informações, mais cadastro, né, de conteúdo, tipo galeria de foto do corretor, informações de contato do corretor, uma descrição completa, mapa, slides, enfim. Aí, no caso, você vai precisar habilitar isso aqui, ó. Uma coisa que você precisa entender, essa configuração precisa ser... Uma coisa que você precisa entender. Uma coisa que você precisa entender é que essa configuração precisa ser definida agora no início. Porque depois que você fez, aí você cadastrou os corretores, aí se você quiser mudar depois, não, agora eu quero que o site, né, tenha a página específica de cada corretor, aí você vai ter que refazer tudo. Por quê? Uma vez que você configurou isso aqui e criou o seu Custom Content Type, está definido desse jeito, o corretor não vai ter página. Aí se porventura, né, você cadastrou os 10 corretores, aí habilitou isso aqui, não, agora cada corretor vai ter página.
Habilitou aqueles 10 cadastros que você fez, você vai ter que refazer eles, porque eles têm que ser criados com base na nova configuração. Então, tem esse detalhe. Resumidamente, se o seu site, né, igual no meu caso aqui, né, não tiver necessidade, algo que justifique cada registro de Custom Content Type ter uma página específica, você deixa desabilitado. Ah, não precisa, né? Não tem necessidade. Agora, se você vai criar uma página exclusiva para cada Custom Content Type, né, que você criar lá, cada registro, vai ter muito conteúdo, aí sim, você habilita isso aqui, certo? Então, como no meu caso não vai ter, eu vou deixar desabilitado. Ícone do menu. Então aqui eu vou escolher um ícone aqui, eu não vou perder tempo, vou colocar uma carinha aqui, como se fosse um corretor. Posição no menu, eu já vou colocar aqui ó, no primeiro separador, porque eu quero que ele apareça aqui em cima. Aqui eu não preciso, deixo isso aqui em branco mesmo, não tem problema. Essas opções aqui, ó, registrar os itens via REST API eu também não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Deixa tudo isso aqui desabilitado. Ok. Agora vamos criar os campos, né, do cadastro de cada corretor. Então eu vou vir aqui e já vou adicionar. Primeiro, nome completo. Ok. Ele já vai criar um ID aqui, ó, nome completo. Eu quero, qual que é o tipo de objeto? Eu quero do tipo campo, porque eu tenho que cadastrar um nome. Qual o tipo de campo? Tenho vários tipos aqui, tá vendo? Muito parecido, né, com o cadastro de um Custom Post Type. Então eu quero o tipo texto. Se eu quiser colocar uma descrição aqui, eu posso. Por exemplo, informe o nome completo do corretor. Qual que é o tamanho desse campo? 100%. Vai ter limite de caractere? Não. Um valor padrão? Não. É obrigatório? Sim. Por que que é obrigatório? Porque o nome do corretor vai ser uma espécie de título, digamos assim, né, para esse cadastro. Você vai oferecer suporte rápido? Não precisa. Tem alguma condição lógica, né, para ser preenchido esse campo? Não, não tem. Então, vamos lá. Segundo campo, agora é o campo telefone. Telefone, campo normal. Aqui eu posso colocar, aqui no caso eu posso colocar o texto mesmo, certo? Informe o telefone do corretor. Ok. Vou até copiar esse texto aqui porque eu vou aproveitar ele mais na frente. Tem um limite de caractere? Não. Tem um valor normal? Não. É obrigatório? Nesse caso aqui eu não preciso colocar como obrigatório. E vou adicionar, na verdade eu posso agora fazer isso aqui, ó. Duplicar. Por quê? Porque o próximo campo é WhatsApp. Agora eu venho aqui e troco. Copio aqui. Ó, WhatsApp. Objeto aqui a mesma coisa, só vou mudar aqui, ó. Copio, informe o WhatsApp do corretor. Esse aqui, pelo menos esse aqui vai ser obrigatório. Por quê? Porque aí a pessoa, né, precisa de um dado de contato. Não adianta nada aparecer o nome do corretor lá, sendo que, né, não tem como entrar em contato com ele. Agora eu vou colocar aqui um campo do tipo e-mail. Quase que obrigatório, né? Do tipo campo aqui. Aqui é o campo texto mesmo, a gente não tem o tipo e-mail. Informe o e-mail do corretor. Ok. Aqui também eu vou colocar obrigatório. E o último campo, eu posso colocar aqui, ó, foto do corretor. Ou corretora, né? Vai vir aqui. Eu vou colocar aqui, ó, só. Acho que só isso aqui já tá bom, ó. Não, vou deixar assim, foto do corretor. Aqui no campo eu vou colocar mídia. O formato aqui é esse aqui sempre, um array com o ID e a URL dessa mídia. Cadastre uma foto do corretor. Ponto. É obrigatório também. Pronto. Eu tenho aqui todos os campos necessários, veja só, para fazer o cadastro do meu Custom Content Type. Eu posso até colocar aqui em cima, ó, como sendo o primeiro.
a imagem do corretor, o telefone, o WhatsApp e o e-mail. Veja que eu só coloquei os dados de contato, algo bem simples. Muito bem. Agora, aqui a gente tem as colunas administrativas. Antes de prosseguir, eu vou fazer o seguinte, eu já vou adicionar este content type, ó. Vou salvar aqui, salvando, ele vai criar esse custom content type aqui para mim. Pronto, ó, voltou. Agora, se eu vir aqui, ó, eu vou abrir até uma nova aba, veja só. Tá aqui corretores, certo? E já está adicionado aqui no menu, ó, corretores. Vou clicar aqui. Por que que eu ainda não prossegui? Vou te mostrar agora. Porque a parte que ficou faltando são as colunas administrativas. Essas colunas aqui, ó, quando eu venho aqui no painel administrativo, eu tenho aqui essas colunas. Então, eu não fiz ainda as configurações lá, porque eu quero mostrar para você o que é cada item aqui. Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui, ó. Colunas administrativas. Vamos lá. Ele já habilitou o ID para aparecer, ó. Mostrar na coluna administrativa o ID, certo? Eu não tenho necessidade disso, então eu posso fechar. Agora, o nome completo eu quero que mostre, certo? E eu posso até adicionar um prefixo ou um sufixo para isso. E tornar também sortable, que é aquela coisa assim, né? De colocar ali, ordenado, né? Ordenação por nome, por data de registro, enfim. Nesse caso aqui, eu não vou habilitar isso e eu não preciso do prefixo. Mas se você quiser, por exemplo, nome, vou colocar aqui, ó, e vou atualizar. Veja só, vou voltar aqui, vou recarregar. Olha como que ficou a aparência. Nome completo. Quando eu fizer o cadastro de um corretor, vai aparecer aqui nome e etc. Muito bem. Agora, vou voltar aqui. Eu tenho ainda foto do corretor. Eu quero adicionar a foto dele lá naquela parte administrativa? Não, não quero. O telefone? Também não. Eu só vou habilitar o WhatsApp e o e-mail, tá certo? Os demais itens, ó, data da criação, item, autor, né, de quem criou esse item, data de modificação, o status, tudo isso aqui você vê se você quer ou não. O único item que eu acho interessante é esse aqui, ó, a data da criação, certo? Porque aí você mostra quando, desde quando esse corretor foi inserido dentro do sistema. Então eu vou vir aqui, ó, vou atualizar, e agora eu venho aqui, vou recarregar, e ele mostra, ó, WhatsApp, e-mail, foi criado quando? E aqui tem aquelas ações, né, do WordPress, de editar, excluir, enfim. Muito bem, então, feito isso, eu acabei de cadastrar um novo, né, Custom Content Type, então eu fiz isso aqui, ó, criei o Content Type Corretores. Agora é hora de cadastrar um corretor. Então, vamos lá para ver como que vai funcionar na prática o cadastro de um novo corretor. Chegou a hora da gente criar o relacionamento entre os corretores e os imóveis. Então, eu vou criar essa conexão entre o CCT Corretores e o CPT Imóveis. Vamos lá para a gente ver como que faz isso. Muito bem, eu estou aqui com os corretores, né? Posso fechar aqui essa abinha. E eu tenho aqui dentro do Jet Engine a questão aqui dos Custom Content Type. Então, essa telinha aqui onde eu parei. E agora eu vou vir aqui, ó, Relations, né, ou relacionamentos. Clico aqui e vou adicionar, né, um novo relacionamento. Eu vou criar um novo relacionamento. Adicionei aqui. E agora vamos lá. Presta bastante atenção para essas configurações, ok? Primeiro nome, eu vou colocar imóveis. E vou fazer isso aqui, ó, para entender melhor. Imóveis corretor, tá certo? O que que eu estou querendo dizer isso aqui? Eu quero dizer que o relacionamento é nessa direção de imóveis para corretor, onde os imóveis são mais importantes, é prioridade os imóveis, a exibição dos imóveis, enfim, eles são mais importantes. E depois a gente vai linkar os imóveis, os corretores, tá certo? Muito bem. Parent Object. Qual que é o objeto pai? Então eu vou descer aqui, ó, e vou escolher imóveis, certo? Qual que é o objeto filho? Ou seja, a conexão menor, né? Digamos assim, né? A conexão secundária.
é o Custom Content Type corretores. Então, vou descer aqui, ó. Corretores, está aqui embaixo. Muito bem. Qual que é o tipo de relacionamento? Isso aqui é um detalhe muito importante que você precisa entender. Vamos lá. A gente tem essa opção aqui, ó. Um para muitos e muitos para muitos. O que significa cada uma dessas coisas aqui? Bom, eu vou falar basicamente aqui para você que não é da área da programação, você não entende muito bem de lógica, então não se preocupa. Vou te explicar basicamente o que é. Isso aqui é o tipo de relação que vai ter entre esses conteúdos. Qual que é o tipo de relação que a gente vai utilizar aqui no site da imobiliária? Como a gente vai ter vários imóveis cadastrados e somente 5 corretores, né? Eu vou adicionar até 5 corretores. Mas é importante que você entenda a lógica, né, de como que funciona tudo isso. Eu vou definir como regra que cada imóvel pode ter somente um corretor e cada corretor pode ter vários imóveis, tá certo? Ou seja, é uma relação onde eu posso ter vários imóveis com um corretor apenas. Então a relação é essa aqui, ó, um para muitos. Ou seja, eu vou ter um que é exclusivo, né? Ou seja, o corretor ele é exclusivo do imóvel. Então, vamos supor que tem uma casa lá na Conchinchina, ela vai ser vendida somente por um corretor. Se a pessoa quiser entrar, eu quero comprar essa casa aqui do corretor tal, não pode. A comissão é daquele corretor específico. Ou seja, cada casa só pode ter um corretor. Agora, um corretor pode estar vendendo várias casas. Então, é esse o tipo de relação, tá certo? Agora, como que isso seria aplicado na relação 1 para 1? Ou seja, cada casa teria apenas um corretor e cada corretor poderia vender somente uma casa. Então, essa é a relação 1 para 1, ok? Então, assim, dificultaria muito, porque vamos supor que eu tenho 1000 casas cadastradas dentro do site, e aí eu ia ter que ter 1000 corretores para cuidar cada corretor de uma casa. Então, é inviável isso. E a relação muito para muito, né? Ou seja, essa seria a segunda opção mais lógica. Seria, eu tenho várias casas e todos os meus corretores podem vender cada uma das casas, né? Independente qual seja a casa. Ou seja, cada casa pode ter 5 corretores e todos os meus 5 corretores podem vender qualquer casa, certo? Então, para não ficar muito complexo esse conceito, e principalmente se você está vendo ele agora pela primeira vez, eu vou usar a relação 1 para muitos, ok? Muito bem. Feita essa relação, agora eu vou colocar aqui, ó, a relação de parente, né? Isso aqui você pode deixar ela desse jeito aqui, não precisa definir aqui. Muito bem, agora eu vou configurar como que vai se comportar dentro das páginas de cadastro de cada um. Dentro da página de cadastro do objeto pai, que no caso são os imóveis, né? Pai é o principal, e do filho, que é o secundário, que são os corretores. Vamos lá. Controle de registro, né, de objeto dentro do parent pai, né, do objeto pai. Pode deixar habilitado. Permitir que crie novos filhos dentro do pai. Ou seja, eu posso permitir criação de novos corretores dentro da página de imóveis, ou seja, na hora que eu estiver cadastrando o imóvel, eu posso permitir que eu crie um novo corretor lá dentro, um novo cadastro de corretor lá dentro? Bom, se você quiser, você pode habilitar. Como eu quero algo bem específico, então eu não vou habilitar isso aqui porque eu quero que os corretores sejam criados dentro das páginas certinha, usando o menu aqui, ó, que a gente criou, corretores. Tá certo? Para não ter erro, não ter falta de nenhum dado, enfim, para evitar possíveis erros, né? Permitir a exclusão, né, do filho dentro da página do pai, né, do parent. Não quero. O que isso aqui significa? Quando a pessoa estiver cadastrando o imóvel, ele pode excluir um corretor que estiver lá dentro vinculado? Não pode. Ok, deixa isso aqui. Excluir é diferente de desvincular.
ok? Porque dentro lá da página de imóveis, você pode vincular o corretor. Nesse caso aqui, eu vou poder vincular somente um, porque a relação é um para muitos. Então, eu vou poder cadastrar somente um corretor por imóvel. Então, eu posso desvincular ele daquele imóvel e escolher outro corretor. Agora, excluir ele do sistema geral, apagar o registro dele aqui, ele nem vai poder acessar mais o site, aí isso não. É muito importante que você tenha compreensão disso. Ok, agora, vamos lá. Permitir o controle dos registros, né, do objeto filho? Sim, isso aqui você deixa ativado. Permitir criar new parents, né, novos pais dentro do filho? Não. Ou seja, o que eu estou querendo dizer isso? O que significa isso aqui? Eu posso criar novos imóveis durante a criação de um novo corretor, de um cadastro de um novo corretor? Não. A mesma coisa, eu quero que o cadastro de imóveis fique separado, para não ter erro, para os cadastros serem feitos da forma correta. Então, posso deixar isso aqui desabilitado. Permitir a exclusão de imóveis, né, dentro do filho, né, lá dentro dos corretores, do cadastro de corretores? Também não. Registro separado no banco de dados? Ok, isso aqui eu posso habilitar. Esses dois aqui você pode deixar desabilitado porque mexe com REST API e a gente não vai mexer com nada que seja integração, conexão com outros sistemas. Então eu posso deixar isso aqui desabilitado. Muito bem. Agora, Content Type Relate Settings, né? Qual que é aqui, no caso aqui de corretores, o título do campo aqui? Eu posso usar o nome completo. Esse é o principal, ou seja, quando eu for vincular dentro de corretores, qual imóvel e dentro de imóvel, corretores, qual que eu vou pegar? O nome completo. Já deixo isso aqui. Labels. Aqui as configurações dentro ali da página dos cadastro, né, de corretores e de cadastro de imóveis. Quais que são os labels? Porque está tudo em inglês, eu posso alterar tudo isso aqui. Então isso aqui eu vou deixar desmarcado ainda e vou vir aqui, ó, adicionar essa relação. Depois eu continuo o cadastro para que você possa ver. Muito bem. Fiz aqui o cadastro, tá certo? Então ficou faltando somente labels aqui. Esse metafield a gente não precisa acrescentar. Agora eu vou mostrar isso aqui. Para mostrar isso aqui, né, as alterações dessa parte de labels, né, eu vou precisar vir aqui, ó. Eu já vou vir aqui, ó, em imóveis, todos os imóveis. Eu vou escolher esse primeiro imóvel, ó. Vou editar ele e veja só o que vai aparecer aqui na telinha, ó. Descendo aqui, eu tenho aqui, ó, Children corretores, ou seja, corretores filhos. Isso aqui não tem nada a ver, esse nome aqui tá estranho. Conectar corretores, então eu vou mudar esses nomes aqui, ó. Então, é por isso que a gente tem essa parte aqui, ó, de labels, né? Então aqui, ó, no objeto pai, o label relação, né, da caixa, né, digamos assim, o label da caixa relação. Qual que eu vou colocar o nome? Eu vou colocar aqui, ó, corretor deste imóvel. Muito bem. Vou atualizar. Veja só como que vai ficar. Bem aqui, ó. Vou recarregar. Deixa eu descer a página aqui. Corretor deste imóvel. Então, aqui já está o nome certo. Agora eu vou mudar esses outros detalhes aqui. Parent objeto. Label de conexão, né? Vincular corretor. Dentro ainda da página, né, do objeto pai, label de item de seleção, de controle de seleção. Esse aqui eu ainda não vou mostrar. Deixa eu atualizar aqui para você poder ver. Ó. Deixa eu carregar. Descer aqui. E tem aqui, ó, vincular corretor. Quando eu clicar aqui, ele não está mostrando porque eu não tenho nenhum corretor cadastrado. Logo mais eu vou cadastrar. Agora a gente vem aqui. Vou pular esse aqui porque ainda não dá para ver. Dentro do objeto filho agora, label da relação, né, do box de relação. Então eu vou colocar aqui, ó, imóveis, né, nesse caso aqui o corretor pode ter mais de um imóvel, né, imóveis do corretor, deste corretor.
conectar, né, vincular imóvel. Vou pegar aqui, vincular imóvel ou imóveis. E eu vou deixar isso aqui em branco também. Então, vou atualizar. Logo mais eu vou mostrar para você. Então, agora eu vou vir aqui, ó, corretores, adicionar. Agora eu vou fazer a criação de um novo corretor. Então, vou adicionar aqui, ó. O primeiro corretor eu vou colocar Fred Bueno. Tem aqui, escolher uma foto. Vou pegar uma foto aqui dentro do site mesmo, não tem problema. Deixa eu pegar uma foto qualquer aqui. Eu vou utilizar uma que seja de preferência quadradinha. Deixa eu pegar aqui uma que seja mais quadradinha. Pior que todas estão grandes. Deixa eu ver. Ó, essa aqui tá mais quadradinha, então vou escolher esse aqui, só para ilustrar. Telefone aqui eu vou colocar aqui. Pronto. No WhatsApp aqui é interessante você usar aquela ferramenta, né? Convert WhatsApp. Aqui, ó, gerador de link para o WhatsApp. Aí você coloca aqui um número. Pronto, coloquei um número qualquer aqui. Gostaria de falar com o responsável pelo imóvel. Com o corretor responsável pelo imóvel. Pronto, ele gera um link aqui, eu copio. E agora eu venho aqui no cadastro. Pronto, coloquei. E o e-mail, você coloca aqui um e-mail aqui. contato@corretor.com.br. Pronto. Agora você vem aqui e adiciona esse corretor. Tá salvo aqui, tá certo? Muito bem. Agora tem aqui a opção disponível para mim. Imóveis deste corretor. E eu tenho aqui, ó, vincular imóveis. Agora já vai dar para ver, porque eu tenho imóveis cadastrados. Então eu posso vir aqui, ó, vincular imóveis. Quando eu clico aqui, ele me mostra todos os imóveis que estão cadastrados dentro do sistema. Então eu vou pegar esse primeiro aqui, ó, apartamento, setor Bela Vista, vincular imóveis. Pronto, já tenho aqui tudo bonitinho. Lembra que eu falei que eu não quero a opção de excluir um corretor, mas eu quero a opção de desconectar ele desse imóvel, né? Então eu posso desvincular aqui, ó. Muito bem, agora eu venho aqui e salvo. E quando eu for lá na telinha de edição aqui do imóvel, eu posso agora vincular o corretor. Ó, agora ele já aparece para mim. Lembra que eu deixei em branco aquele campo? É esse aqui, ó, Select Corretores. É esse aqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Tá aqui, ó. Label do item de selecionar, né? Do controle de seleção. Então eu posso vir aqui, ó. Escolher corretor. E aqui eu posso colocar escolher imóvel. Pronto. Feito isso, eu atualizo aqui. E da próxima vez, já vai atualizar. Ó, primeiro corretor, Fred Bueno. Vincular corretor. Feito isso, posso vir aqui e atualizar. Muito bem. Agora, né, eu acabei de criar o meu corretor e acabei de vincular ele ao imóvel. Tá aí, bonitinho. Bom, agora a gente cumpriu a parte, né, onde eu criei o relacionamento, ele está até duplicado aqui. Criei o relacionamento, cadastrei o corretor, tudinho. Agora, a próxima parte é criar a listagem de corretores. Eu vou precisar exibir agora, né, uma vez que os cadastros foram realizados, a próxima etapa é listar esses corretores dentro do sistema. Então, a primeira coisa eu preciso é criar uma listagem, depois montar todo o layout. Para a criação da listagem, a gente vai vir aqui, ó, em Jet Engine, Listings. Eu já tenho aqui a listagem de imóveis criada, então eu vou adicionar mais uma e agora eu vou criar a listagem de corretores. É preciso criar essa listagem mesmo que eu vá exibir somente um corretor dentro da página de cada imóvel. Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, origem da listagem. Então eu vou buscar aqui, ó, Custom Content Type. Vou selecionar aqui o tipo do content, né, que é corretores. Vou definir um nome para essa lista, então listagem de corretores. E agora
Vou vir aqui, ó, criar essa lista. Agora a gente entra dentro, né, do Elementor aqui para poder criar essa lista, né, o visual dessa lista. Eu vou criar um visual bem simples, bem tranquilo, nada demais, só para exibir aquelas pequenas informações, bem tranquilo. Então vamos lá. Bom, tenho aqui, primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui embaixo em configurações, configurações de listing, né? Eu vou mudar aqui o preview para 380, que eu vou colocar essa lista bem lá no cantinho, né? Para ficar bem tranquilo. Então vamos lá. Vou adicionar aqui um container adicionado. Como eu vou colocar esse listing, ele vai ficar numa coluna lá separada. Eu já vou colocar um background aqui. Antes, né? Antes, deixa eu configurar aqui, ó. Boxed. Alinhado de cima para baixo e tudo centralizado. Ok, vou colocar um estilo aqui, um tipo de fundo bem, um cinza bem clarinho. Pronto, bem clarinho. E aqui em padding, na aba avançado, eu vou colocar um espaçamento interno de 20. Pronto. Agora, eu vou vir aqui, eu vou adicionar um outro container. Esse container vai ser largura total. Lembrando que esse container aqui, esse principal, ele tem que ser largura total também, porque ele vai ficar dentro de um outro container, né? Então, já vou deixar ele largura total aqui. Esse interno aqui também. Só que esse interno ele vai ficar no sentido linha. E da esquerda para a direita, porque vai ficar aqui a foto. Já vou até arrastar para cá. A foto. E vai ficar o nome do corretor. Então, essa foto aqui eu vou diminuir. Eu vou colocar aqui, ó, personalizar na aba avançada de 70 pixels, que eu quero bem pequenininho mesmo. Aqui na largura da imagem eu vou colocar tudo 100%. Ok. E aqui em conteúdo eu vou usar as tags dinâmicas, né, para trazer aquela imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, clicar aqui em tags dinâmicas, arrasto aqui até chegar em Custom Content Type Image, venho aqui na chave de boca e coloco foto corretor. Ele vai trazer aqui para mim a foto do corretor pequenininha. Muito bem. Agora eu vou vir aqui, ó, vou colocar um título. Vou organizar para ficar tudo aqui dentro. E eu vou arrastar aqui para baixo para trazer o nome do corretor. Então, venho aqui, ó, Custom Content Type Field. Qual que é o campo? Nome completo. E aí, ele traz para mim o nome do corretor. Muito bem. Só que agora eu tenho que formatar, né? Então, eu vou usar a tag aqui, ó, H3 ou H4. Ok. Vamos estilizar ela aqui. Vou colocar um preto. Vamos encerrar aqui. Eu posso colocar 20. Vou colocar semi-negrito. Ok. Aqui eu vou colocar o seguinte. Personalizar. Eu vou colocar essa última opção aqui, ó. E eu vou escrever um CSS diferente. Porque eu quero que ocupe 100%, excluindo a largura do logotipo. Então vai ser o seguinte, ó. Calc 100% menos 70 pixels. Pronto. Então agora a imagem, ou texto, né, vai ocupar 100% do espaço, excluindo os 70 pixels reservados para o logotipo. Outra coisa que eu vou fazer é clicar aqui, ó, nesse container interno e vou tirar o padding dele. Pronto, agora ficou bem melhor. Agora eu vou adicionar aqui, ó, uma lista de ícones aqui embaixo. Veja só. Deixa eu ver aqui se está certinho. Tá tudo certinho, só que é alinhado à esquerda também. Fiz errado aqui. Muito bem. Na listagem de ícones aqui, eu já vou configurar. Aqui, eu vou tirar... Aliás, vou tirar não, vou colocar largura 100%. Ok. Vou estilizar aqui o ícone. Vou colocar tamanho 19. Posso manter nessa cor aqui.
E o texto eu vou colocar preto também. E com um pouquinho mais de peso. O tamanho dele aqui eu vou colocar 17. 17 ficou muito. Ó, 16. Ok. Agora, aqui eu vou fazer o seguinte. O primeiro item aqui é o telefone. Então, eu vou vir aqui, ó. Custom Content Field. Vou colocar aqui, ó, telefone. Então, trouxe o telefone. Vou alterar aqui, ó. Vou colocar o ícone referente a telefone, né? Então, ok. Agora eu posso duplicar aqui 2 vezes. E agora eu só vou alterando o tipo de conteúdo. Aqui é o WhatsApp. Só que nesse caso aqui do WhatsApp, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar assim, ó. WhatsApp. E no link que eu vou colocar a tag dinâmica. Vem aqui, ó. Muda o ícone. Ok. E aqui é o e-mail. Altero o ícone. Deixa eu ver. E-mail não tem, então é o envelope. Para manter o padrão. Ok, tenho aqui os ícones, né? Todos certinhos. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tá certinho. Telefone também. Ok. Aqui no telefone eu posso até ver aqui, deixa eu configurar aqui para trazer o número. Isso. E aqui na frente, antes eu coloco tel. Pronto. Vai ser o telefone também. Muito bem. Ok, agora eu venho aqui em estilo, coloco um espaçamento aqui maior. Ok, tá tudo certo. Bom, somente isso. Agora eu posso vir aqui e clicar para atualizar. Esse tamanho aqui, eu não preciso nem responsivar ele, porque já é o tamanho mínimo da responsivação para celular. Então eu não preciso se preocupar, né? Vou só colocar uma borda arredondada aqui nesse primeiro container. Então vou vir aqui em estilo, borda. Eu vou colocar aqui, ó, 10. Pronto, ó. Ok. Feito isso, eu posso até aumentar um pouquinho mais aqui. Deixa eu colocar aqui, em vez de 70, vou colocar aqui 90. E esse texto aqui, ó, vou mudar para 90 também. Pronto. Ok. Feito isso, agora eu vou atualizar. E a próxima etapa, veja só, é inserir a listagem de corretores na single post, ou seja, na página do imóvel. Então agora que eu tenho aqui a minha listagem pronta, eu vou colocar essa listagem, esse visual aqui, lá dentro da página do imóvel. Para a criação, né, da página do imóvel com o corretor inserido, a gente vai precisar voltar aqui, ó, em modelos, construtor de temas, simplesmente para editar a página do imóvel. Então eu vou ter que colocar lá dentro a listagem, né, do corretor. Então vamos vir aqui em Page Builder, né, o construtor de tema, que aí é dentro do Elementor. Muito bem, ele carregou aqui para mim todos os templates. Eu venho aqui, ó, em Post individual e eu tenho aqui a página do imóvel, né, a página interna, explicando, né, mostrando todos os detalhes do imóvel. Então eu posso vir aqui, ó, editar. Muito bem, essa é a página do imóvel, a página, né, o modelo padrão. Deixa eu colar aqui. Ok, aqui no nosso layout a gente tem já as opções de contato, tá certo? A gente tem aqui os telefones, tudo isso a gente cadastrou, pegando automático lá da página de opções, né, do layout geral. A gente pode excluir tudo isso aqui, certo? E adicionar agora o corretor. Mas, para manter esse visual aqui, eu vou só adicionar a listagem mesmo, não tem problema. Ou a gente poderia ir mais além, colocar aqui uma condição. Quando existir um corretor, não precisar exibir tudo isso aqui, tá certo? É só um detalhe técnico para mostrar assim, qual que é a melhor opção em relação
ao visual interno da página do corretor. Então, assim, a efeito de exemplo, né, eu vou manter tudo isso aqui, mas em uma situação real, eu posso escolher ou exibir esses contatos ou o corretor aqui dentro. Muito bem, agora, para trazer aqui aquela listagem do corretor, eu vou arrastar aqui até as ferramentas do Elementor, né, de listing, ó, listing elements, e eu tenho aqui, ó, listing grid. Então, vou pegar, vou arrastar aqui, ó, para cima. Ok. E agora ele está perguntando aqui, né? Qual lista? Então, vamos buscar aqui, ó, listagem de corretor. Ó, de corretores. Uma coluna apenas. E ele trouxe aqui, ó, outros corretores que eu adicionei. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria mostrar para você o exemplo de quando você tem mais corretores. Então, se você tem mais de um corretor e traz a listagem inteira, é isso que acontece. Veja só, todos são exibidos ao mesmo tempo. Então, para que isso funcione da maneira correta, a gente vai ter que vir aqui para o último passo. Veja só, criar uma query para trazer o corretor específico, ou seja, o corretor responsável por esse imóvel. Lá no início do tutorial, eu já expliquei que um corretor, ele pode ter vários imóveis, só que cada imóvel tem apenas um corretor responsável por ele. Então, a gente precisa configurar isso certinho. Então, antes de sair daqui para criar a query, eu só vou fazer isso aqui, ó. Widget de visibilidade. Ou seja, eu vou ocultar isso aqui quando esse imóvel não tiver um corretor específico, tá certo? Feito isso, eu vou vir aqui, ó, atualizar. E agora eu vou criar essa query. Então, eu vou vir aqui, ó, vou duplicar essa página aqui só para entrar lá no admin do WordPress. Eu tenho aqui Jet Engine. E eu vou vir agora aqui, ó, na opção Query Builder. Cliquei aqui. E agora eu vou criar uma query para trazer o corretor específico. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar uma nova query. E agora eu começo a configuração dessa query. Então, vamos lá. Vou colocar um nome aqui para ela. Lista. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, buscar corretor. Bem específico para não ter erro. Aqui a descrição é trazer o corretor específico. Pronto. Qual que é o tipo dessa query, né? Custom Content Type Query. Ou seja, quero fazer uma busca, né, pelo corretor específico dentro do conteúdo do tipo Custom Content Type. Não preciso colocar um ID aqui porque eu não vou trabalhar com o Jet Smart Filter. Não vai ter nenhuma filtragem, nenhuma paginação específica. Ok, vamos lá. Agora eu venho aqui em corretores. O número aqui eu também não preciso definir. Offset também não. Status. Eu sempre deixo aqui, ó, para trazer os corretores que estão com status de publicado, né? Ok. Vai ter alguma ordem? Não, não tem. Então, agora eu quero trazer aqui, ó, query. Essa é a busca. Isso aqui é o detalhe mais importante que a gente precisa se concentrar, né, e configurar certinho para fazer com que funcione a nossa listagem interna lá dos corretores. Então, o campo. Selecione o campo atual, né, o campo atual que vai trazer. Então, eu quero isso aqui, ó, pelo ID do corretor. Para comparar, eu quero que traga todos os IDs iguais, certo? Agora vem aqui, qual que é o valor? Esse é o detalhe. Você vem aqui, ó, nesse ícone aqui de banco de dados com o maisinho, clica e você escolhe essa opção aqui, ó, Related Items, certo? Agora, a relação da onde? Imóveis corretor, certo? Porque eu quero trazer os corretores, né? No caso, o corretor específico de cada imóvel. O que eu quero exibir, né? Qual que é o objeto? O que eu quero exibir? Eu quero exibir esse aqui, ó, Shield Object. Ou seja, né? Eu quero o objeto filho. E agora, qual que é o objeto ID? É esse aqui, ó, Current Object ID. Tá certo? Basicamente, é essa configuração. Pausa o vídeo.
Veja certinho, porque se não estiver com essa configuração aqui, não vai funcionar. Perfeito. Agora a gente vem aqui, ó, e clica em Apply. Não sai daqui antes de clicar em Apply. Clicou? Pronto. Ok. Agora aqui o tipo aqui, ó, você pode deixar isso aqui vazio, né? Não tem importância isso aqui. E adiciona a Carry. Pronto. Criou a Carry. Está aqui criada. Agora a gente vai voltar lá para a página do imóvel. Veja só. Pode acontecer dessa página aqui, ó, desse imóvel, não ter um corretor cadastrado. Então ele pode sumir aqui, tá certo? Depois que a gente configurar a Carry. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou recarregar essa página para a gente poder, né, testar corretamente aí a Carry que a gente acabou de criar, certo? Carry, para quem não sabe, é basicamente o termo utilizado na programação para busca, para pesquisa, utilizando um banco de dados, tá certo? Então a gente cria uma query, cria as configurações de uma pesquisa para ela ser realizada. Basicamente é isso. Ok, agora eu venho aqui, ó. Aliás, apertei aqui errado, ele vai entrar na edição. Não é para entrar na edição, é para selecionar o list grid aqui. Voltei aqui. Apareceu. Agora editar list grid. Agora eu fecho aqui, eu venho aqui, ó, custom carry. Abro aqui, seleciono a carry, buscar corretor. Ó, não trouxe. Provavelmente esse imóvel aqui, ó, não tem um corretor definido. Ok, sem problema. Eu vou atualizar aqui. Perfeito. Agora eu vou lá na homepage do meu site e vou clicar em um imóvel que eu sei que tem um corretor cadastrado. Vamos lá. Desço aqui, ó, ele está trazendo aqui. Eu sei que esse imóvel aqui, ó, tem um corretor cadastrado. Vamos ver. Vou abrir aqui. Ó, tem aqui um corretor cadastrado. E com isso, eu consigo fazer a relação entre corretor, que é um custom content type, com um custom post type, que é imóveis. Agora eu preciso só configurar certinho, né, para ele ocupar esse espaço aqui. Então eu vou voltar aqui, ó, nesse list grid aqui, vou colocar ele aqui em avançado, ó, largura 100%. E eu posso colocar uma margem aqui, vou colocar uma margem inferior de 30. Vou atualizar. Perfeito. E agora eu vou recarregar aqui, ó. Muito bem. Agora eu tenho aqui o card, né, com os contatos do corretor. E ele já tem aqui, ó, as opções de contato. Veja só, telefone, WhatsApp. Só faltou eu colocar aqui o e-mail, né? O contato para abrir aquele e-mail to e já funcionar aí a questão de abrir o software de e-mail. Mas os demais estão todos funcionando. Com isso, a gente conclui aqui o tutorial mostrando como que faz para trabalhar com Custom Post Type, que no caso aqui, né, deixa eu voltar aqui para a página interna. Os Custom Content Type, que são conteúdos específicos que o Jet Engine cria, né, um tipo de postagem específica do Jet Engine. Veja só, eu criei aqui corretores. A gente trabalhou com Relations, né, ou relacionamentos. Foi preciso criar um relacionamento do tipo imóveis corretor, né, para especificar que vários imóveis podem ter somente um corretor. Feito isso, e a gente também trabalhou com Carry Builder, ou seja, a gente criou aí uma carry, uma busca para trazer o corretor específico de cada imóvel. Então, assim, a gente abordou várias coisas avançadíssimas aqui do Jet Engine em um tutorial só para deixar esse site ainda mais personalizado e mais profissional para o seu cliente. Muito bem, pessoal, então se você chegou até essa parte aqui do vídeo, eu tenho que mostrar também o final, que são as vantagens, né, de se trabalhar com essa tecnologia, com esses recursos que o Jet Engine tem para você. Então vamos lá. A primeira vantagem, né, é que você oferece aí dentro do seu projeto uma maior personalização e com isso você consegue divulgar mais informações. O seu site fica muito mais comunicativo. Então, para mim, essa é a
maior vantagem dentro aí de todo o processo, certo? Segunda vantagem é a possibilidade de conectar os assuntos dentro do site. Então você tem ali a opção, né, de colocar um conteúdo customizado dentro de outro, ou exibir os dois juntos ao mesmo tempo, de forma específica e não aleatória, tá certo? E a terceira, e acredito que seja a melhor de todas, né, que você consegue rentabilizar mais o seu projeto. Então, assim, um site que tem esse tipo de recurso, você aí tem uma possibilidade de aumentar o valor dele muito mais, porque já são recursos bem avançados, tá certo? E assim, esse tutorial ele serve como base para você criar outros, como por exemplo, você pode aí vincular, colocar, né, a página do corretor inteira para você ver, colocar imóveis dentro da página do corretor, né, para falar assim, ok, mas eu quero conhecer o corretor tal e saber quais são os imóveis que ele tem para oferecer, né? Ao invés de você ter que buscar dentro de cada imóvel pelo corretor específico. Então você tem essa possibilidade aí. Outra opção que você tem também é de trabalhar com alguns formulários, né? Para fazer o cadastro de imóveis através do front-end. Então, assim, esse tutorial ele serve como uma base para todo esse tipo de assunto. Mas, como eu disse, é importante você entender bastante esses conceitos aqui. O que é um CCT, qual a diferença entre um CPT e os CCT, entender sobre relacionamentos. E acabou que eu ainda nem expliquei aqui, né, que a gente pode até colocar aqui, ó, 2.4. O que são as Query Builder, né? O que é o Query Builder do Jet Engine, né? Eu ainda nem expliquei isso aqui, ó. Deixa eu até formatar ele aqui. Colocar ele aqui, ó, branquinho, bonitinho. O que são as Query Builder, né? Para que serve? No tutorial você já viu o que é, como funciona, né? Como que se cria, mas é importante você entender o que são as Query Builder para você poder construir aí uma busca específica pelo corretor vinculado ao imóvel. Bom, esse é o tutorial, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Que é um vídeo que deu bastante trabalho, mas eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Se você não é inscrito, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para você ficar atualizado, né, e ser notificado pelo YouTube quando sair novos vídeos. E fica aí a dica, né? Esses recursos aqui são incríveis para que você possa deixar o seu site muito mais interessante. Eu vou te deixando aqui com esse tutorial e te vejo no próximo vídeo. Tchau!